Estamos ao vivo? Confere e vê como é que tá a imagem. Só esperar o pessoal entrar, a gente estava testando antes, mas agora eu acho que o som tá bom. Como é que tá o som, pessoal? Vê o som e a imagem, se tá tudo certo. Beleza. Tá tranquilo? Beleza. Pessoal, eu tô com um pouco de rinite, então vocês não reparem que eu tô com meu papel higiênico aqui. Já tô com papel higiênico aqui agora. Vamos continuar, Paulo, tranquilo. Pode deixar. Vai falando. Tudo certo? Vamos lá então, pessoal. Por que eu decidi fazer essa live e esse vídeo hoje? A gente viu a importância e às vezes a gente vai atualizando o Face, aumentando os amigos, vai tendo mais engajamento e vindo pessoas novas que acabam não me conhecendo. Então muitas pessoas vieram pedindo da onde eu surgi, como começou o interesse pela política e várias outras coisas. Então a gente decidiu fazer essa live hoje para contar um pouco da minha história, falar como eu penso, aonde que a gente veio e onde a gente quer chegar, para as pessoas entenderem um pouco melhor. Então a gente decidiu fazer essa live no dia de hoje para isso. Um abraço a todo mundo que está me acompanhando, me acompanha sempre, está sempre me acompanhando nas mídias sociais, Instagram, Face, mandando um WhatsApp, pelo Messenger também. Então assim, lembrando que meu agradecimento à equipe e ao pessoal que está me ajudando hoje aqui. Sem as pessoas eu não conseguiria fazer tudo sozinho, porque é muita coisa. E a gente está fazendo um trabalho nos bairros, na página Revisando Caxias e no meu Face ao mesmo tempo. É bastante coisa para a gente cuidar. Então sozinho eu não conseguiria chegar a lugar nenhum. Senão é o pessoal que está aqui no dia de hoje me ajudando. Então agradecimento ao pessoal aqui. Vamos começar então pela minha história aí, pessoal. Eu nasci aqui em Caxias, sou da cidade de Caxias do Sul. Eu convivi a minha infância no bairro Parque Alvorada e também um pouco no Pedancino, porque eu estudei no Pedancino, na escola José Bonifácio. Eu estudei na escola José Bonifácio até a quinta série, mais ou menos, ali, e morava pro lado de Pedancino. Lá é meio que interior, porque é próximo a Flores da Cunha. A gente não tinha tanto contato com o centro, mais com a cidade, era uma coisa mais interior. Então a gente cresceu lá, fazendo bastante brincadeira, casa na árvore e brincadeira demais do interior, né? A gente se acostumou com isso lá onde eu nasci. Então, posteriormente isso, eu acabei indo morar no bairro Desores, próximo ao bairro Diamantino ali. A gente acabou se mudando para o bairro Desores. Trabalhei no bairro Diamantino, comecei aos 16 anos com a carteira assinada. Comecei de empacotador no Multimercado Romano, que depois hoje atualmente foi vendido depois para o Vantajão. Lá eu fiquei 5 anos nesse mercado aí trabalhando. Eu comecei como empacotador, depois fui repositor, depois acabei também entregando rancho e fiquei por 5 anos lá. Posteriormente isso, logo depois, eu fui trabalhar na Queco Acessórios, uma metalúrgica. Então eu tenho também um pouco de experiência em questão de metalurgia, diferente do que muitas pessoas pensam. Claro que a gente vai para outra área, para áreas humanas, da comunicação, porque o nosso perfil é mais da comunicação. Aí acabei indo para essa área. Depois da Queco Acessórios eu fui trabalhar na loja Staqui, no comércio. Eu fiquei 6 anos no comércio. Eu comecei também como vendedor. Tive um ótimo gerente, que é o João Sormani, uma das pessoas que mais influenciou na vida, um cara que eu me dei muito bem, fez eu crescer dentro da loja, acreditou em mim, acabei chegando a gerente trainee, trabalhei em 12 lojas diferentes. Também no meu curso, eu fiz um curso de marketing pelo Senac também. E posteriormente isso, eu fui trabalhar num escritório de advocacia. Há cerca de alguns meses atrás, um ano mais ou menos por aí. Nos últimos meses eu fui trabalhar no escritório, que é uma área que eu gosto bastante e estou estudando direito, espero me formar aí o quanto antes essa pandemia acabar, essas coisas assim acabarem. Essa correria, eu espero me formar o quanto antes para trabalhar nessa área do direito, que é a área que eu gosto. Então, pessoal, eu vim aqui falar hoje um pouco da minha história. Esse é o início, o porquê que eu me interessei pela política, como eu cheguei até aqui, ou decidi me expor. É complicado, a gente perde amigos, que talvez não eram tantos amigos, porque amigos sempre vão se manter ao nosso lado.
mas algumas pessoas vão virar a cara pra gente, às vezes a gente vai se incomodar na sala de aula ou na instituição onde a gente ensina. Uh, Acontece diversas coisas que a política dá uma pressão que ninguém imagina a pressão que é. O momento que tu se anuncia é pior ainda. O momento que as pessoas vê tu sinalizando e pro lado político é pior ainda. Porque tudo que tu faz a partir dali é julgado. Porque o que os péssimos políticos conseguiram fazer foi deixar a palavra política uma coisa pejorativa, uma coisa que assusta as pessoas. Então, para que serve isso? Acaba servindo para os políticos antigos e os que estão sempre lá, às vezes o vô, o pai, o neto, como acontece em Brasília, os mesmos de sempre se mantendo no poder, porque assusta as pessoas de bem a política. Então, eu comecei a analisar esse cenário, me envolvi um pouco mais na prática, assim, no operacional em 2016, ali a gente foi para a rua para retirar uma presidente que a gente via que não tinha condições de ficar lá, uma presidente que teve alguns crimes que ela cometeu, improbidade, mas algumas outras coisas. Então eu comecei a me engajar ali por política, me gostar um pouco ali, gostar de política ali. Em 2016 a gente foi para alguns movimentos na praça, começamos a fazer alguns movimentos, carreatas, eu tenho protocolo de alguns movimentos que a gente fez ali na Praça Dante de diversas coisas, diversas lutas que a gente fazia ali contra o STF, contra diversos assuntos. Outra coisa, logo depois apareceu um cara aí que dava o que falar, era polêmico. Eu assisti ele a primeira vez na Luciana Gimenez. A mídia maior não dava oportunidade para ele. A Luciana Gimenez, que era da Rede TV, passou a dar oportunidade, que era o Jair Messias Bolsonaro, presidente. A gente gostou das bandeiras que ele defende e como ele as defende. O que até hoje é julgado é o que mais nos atrai, é a defesa da liberdade de escolha da pessoa de bem, a menos interferência do Estado, o Estado interferir só em áreas que ele deve interferir e resolver. Então, e a questão da educação e a economia, todo o time que ele montou, isso nos atraiu muito quando ele passou a passar essas ideias. Então a gente acabou se engajando nessa campanha. Fiz alguns movimentos na praça nesse sentido também, a gente alugava caminhão, alugava som, alugava microfone e ia para a Praça Dante. Onde, nesses próximos dias e próximas semanas, eu vou estar botando todo esse material dos 5 anos atrás que eu tenho, a minha vida pregressa inteira, tudo que a gente fez, vai fazer, eu vou estar colocando ali. Porque o que eu noto é que tem muitas pessoas que querem entrar para a política, mas às vezes nós estamos com 600 candidatos aí, às vezes não sabem nem onde fica a Câmara de Vereadores, não sabem o que é um PL, não sabem diversas coisas que é o mínimo que tu precisa saber para colocar o nome à disposição, uma pré-candidatura, né? Ou se envolver com política. A gente está falando só do envolvimento, tu tem que saber mais ou menos o básico. Independente de qual lado tu for, se é direita, se é esquerda ou se é centro. Então, dito isso, tudo isso foi o que me trouxe para a política. Sou filho de professor de história, que dá aula em algumas instituições, é de direita, sofre bastante, ele dá aula há 15 anos no estado, tem pago um preço muito alto por ser de direita, por ter posicionamentos parecidos com o do presidente ou com o pessoal da nossa ideologia, das nossas bandeiras. Minha mãe é gerente comercial numa empresa tradicional aqui de Caxias. Tenho o meu irmão Eduardo Stock Morante também, que trabalha no comércio. Tenho o meu outro irmão Leonardo, irmão é o que não falta. Tenho meu irmão Leonardo, que trabalha no escritório de advocacia também. Um abraço para ele, que deve estar assistindo, e para os meus outros irmãos também. Tenho o meu irmão Matheus Stock Morante, que é o menorzinho, que tem 10 anos agora fez, que é o apelido dele é Torresmo, porque ele nos ajuda e ele é fofinho, então é o apelido carinhoso que a gente deu para ele, tem nos dado uma mão muito grande, até nessas funções que a gente faz de live, tecnologia, ele manja bastante, tem nos ajudado. E também eu tenho uma irmã por parte de pai, a Camila também, um beijão para ela, um abraço. A Camila também está sempre com nós aí. Então, a partir disso, eu sempre tive alguns ensinamentos pro lado da família, pro lado de defender a família, nossas liberdades. Então, por ver esse lado, a gente teve como uma meta eleger um presidente do executivo, um presidente que pense assim, que foi o caso do nosso presidente, a gente acabou elegendo. Deputados federais alinhados, a gente fez ou tentou pelo menos fazer.
e deputados estaduais alinhados com nós. Então, em relação depois dessa missão que a gente acabou fazendo, e com sucesso, a gente decidiu fazer alguma coisa no âmbito municipal, na Câmara de Vereadores. Eu comecei a observar e ir visitar algumas vezes lá a Câmara de Vereadores, e eu observava eles tomando chimarrão, café, nada que eu seja contra, até porque faz parte da nossa cultura o chimarrão, mas eu via que eles davam mais ênfase para o chimarrão do que a leitura de uma ata ou um projeto de lei, alguma coisa de mais prioridade para nossa cidade. Então era tudo um oba-oba, um serviço desnecessário, péssimo. As prioridades deles, eu estava muito indignado porque eu achava que não era prioridade. Por exemplo, debater crochê em época de pandemia, debater yoga, como a gente viu nos últimos dias, não são as prioridades para nós. Isso aí nós vamos debater quando nós tivermos uma saúde básica, uma educação básica, um saneamento básico, não tiver problema de RGE com 20 mil pessoas lesadas, não tiver problema com 20 mil pessoas lesadas pelo SAMAI, aí nós debatemos esse tipo de projeto. Então, quando eu vi essas coisas, eu fiquei louco, a gente correu atrás de alguém para concorrer no âmbito municipal, vamos pensar em alguém. E começamos a citar alguns nomes, vai tu, vai eu, vai tu, quem nós vamos fazer? O pessoal chegou à conclusão junto comigo que era melhor eu ir, porque eu gosto de me expor, gosto de colocar cara a tapa. Muitas pessoas até têm outras qualidades que não essas, e nós queríamos colocar elas, mas eles falaram, eu prefiro te ajudar nos bastidores e vai tu. Então acabei indo eu. Acabei indo eu aí e da cara a tapa entrando na política como cabeça de frente assim, desse nosso movimento e essas ações que a gente vem fazendo na nossa cidade. Não comecei ontem, não sou aventureiro e não faço as coisas por interesse. Ah, falar até papagaio fala. A diferença nossa é que eu vou mostrar o que eu fiz nos últimos 5 anos, com o passar dos dias, para vocês verem como a gente faz por gosto. O que me chocou e que me fez vir para a política mesmo foi a questão que aconteceu no postão central, quando eu precisei de atendimento para o meu filho Bernardo, tem 5 anos, e fui lá com a minha esposa, Marcele. A gente foi até o postão e o meu gurizinho não conseguia, estava passando mal, roxo, estava sem respirar e muita complicação e uma fila muito grande não nos atendiam. E eu liguei para meu pai desesperado para saber o que eu fazia. Se eu chutava alguém, se eu batia, se eu entrava dentro gritando. E era uma época complicada da nossa saúde, que o passado estava batendo naquela época e tendo problema com a saúde, então estava usando a flor da pele, estava numa situação precária e complicada. Logo que a gente entrou e fez e aconteceu para ele ser atendido e dar tudo certo, quando meu sogro foi me buscar, a gente entrou no carro e ele falou assim: acontece isso com pessoas todos os dias, mas poucas pessoas guardam isso e fazem disso uma bandeira ou vão pensar, porque agora, hoje foi teu filho, mas depois tu vai esquecer e vai deixar a saúde de lado. Ninguém faz nada, a gente está cansado, o povo não faz nada, não se ajuda e tal. Aquilo ficou na minha cabeça, eu disse, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu disse, eu não vou deixar assim. Aí o que acontece? Liguei indignado para 2 pessoas, 2 amigos meus, o André e o Leonardo Leiser, a gente pegou uma câmera. No dia seguinte a gente foi pro postão, gravamos nosso primeiro vídeo na revisão do Caxias, uns 2016, 2017 por ali. Eu entrei no postão, pedi quem estava 40 minutos para ser atendido, já estava esperando 40 minutos, o pessoal levantou a mão. Pedi quem estava 2 horas, a 3 horas, 4 horas, fiz uma entrevista com uma pessoa 5 anos atrás, que estava 8 horas esperando. Que são não foram só de política na política, tem certo receio ou medo de bater de frente com o sistema. E isso é uma coisa que não é problema nosso. Que é o ônus, né? Mas o bônus é as coisas gratificantes. Eu vou citar um caso que a gente no mundo que me ajudou com a situação vendo. Eu me senti muito grato pelo que aconteceu e pelo resultado. Um dos casos, a gente já arrumou poste de luz, os alunos
tudo isso a gente projetor, até que a própria descobriu que tinha as pessoas que trabalham no lanche ali sobrando, as merendeiras sobrando em outras escolas. Aí a gente a gente voltando da Câmara Municipal vai fazer muito mais coisas lá na frente. Esse é um abraço, um beijão para Dona Maria. Dona Maria nos atende muito bem quando a gente vai lá no Vila Lobos, no Jagueiro dos Doces. Um abraço para a Lima. Ou alagavam os pátios com esgoto e no verão não precisa nem dizer como era. A gente foi até lá, a gente colocou esses vídeos na revisão e começamos a bater os órgãos, a secretaria, a prefeitura, para que fosse resolvido isso. O que eu ouvi dos moradores lá, da população que é desassistida, e a população está sofrendo uma coisa que é não só as municipais, mas em questão de educação e de tudo no futuro. A população está sem esperança. A gente está ficando sem esperança. E o mundo morre esperança de educação. Eu tenho medo de porque muitas pessoas estavam, muitos vereadores, deputados, todo mundo já tinha ido lá e não tinham resolvido esse problema. A gente tinha passado por políticos já se a gente pegar o caminhão de obras da prefeitura e fazer a obra no início do bairro, no primeiro problema do esgoto, vai ou seja, não vai ser resolvido o problema. Então, foi o que a gente fez. A gente conseguiu resolver o problema, porque daí eu chamei e a gente acabou resolvendo o problema através de muito esforço e da tentativa e diálogo com o pessoal lá. Como é que tá o som? Tudo certo? Então vocês parem de chiar aí, por favor. Obrigado. Uma voz ativa e que tenha papel de expor bastante, de expor e não ter medo, não ter rabo preso, de expor os vereadores, a prefeitura ineficiente, ou quem está sendo ineficiente, ou uma instituição municipal que está sendo ineficiente, a pessoa que tiver essa coragem, essa ousadia, vai resolver muita coisa. Pode não resolver tudo, porque tudo ninguém nunca vai resolver. E nunca ninguém vai conseguir agradar todo mundo. Então, assim, umas grandes coisas dá para fazer. Foi isso que nós espera fazer muito mais e agora uma série por dia que falar no nosso município de assuntos de interesse de todos os caxienses, tá? Eu gostaria que vocês pode mandar porque eu sou a gente bastante coisa
precisando, a gente sabe o que o centro está precisando, o que a cidade está precisando. Falta fiscalizador. O vereador está sendo só para nome de rua e para fazer impeachment de prefeito e de etc. E não servem para fazer uma audiência pública, uma CPI, não servem para nada. Isso aí a gente nunca viu, é inédito na nossa cidade. A gente teve um problema com o SAMAI e com a RGE, então de 40 mil pessoas envolvem só nesse problema. O que eles podiam fazer? Audiência pública. Ah, não dá por causa da pandemia? Beleza, faz online, mas faz. A gente viu os 23 dormindo, porque eu tenho um vídeo da RGE, se não me engano, com quantas visualizações? 40 mil visualizações no meu vídeo da RGE. E as pessoas marcando os vereadores, eu não vi um vereador comentar ou se dispor ou me ligar para ajudar, porque eu fui uma das pessoas que foi lá fiscalizar a gente tem uma ação civil pública em todos os PROCONs, todos os municípios do estado, para cobrar essa questão da RGE. E o SAMAI foi a mesma coisa, a gente foi lá fiscalizar, filmamos a fila das pessoas, e tudo isso a gente não viu uma manifestação, um apoio de algum político nos ajudando. Então isso me deixa muito triste, deixa a gente mesmo com falta de esperança e indignado. Para quem acha às vezes, tu é muito novo, ou tem que aprender mais algumas coisas para entrar, o que eu digo? Eu ser novo me dá uma coisa que às vezes não estou esperando, a não está servindo para nada. Essa é a nossa realidade. Então assim, a gente ser novo, a gente tem um conformismo muito grande. E a gente é muito ligado no 220, eu preciso do pessoal para me acalmar. Mas esse nosso inconformismo a gente coloca em trabalho e em prol da comunidade, ou seja, só nos ajuda. Então, assim, eu vou pedir para vocês as perguntas. Eu vou responder pro pessoal aí algumas perguntas que já fizeram. Não reparem minha renite aí. O André pediu a seguinte pergunta: como você preteria entra lá, muda, e não sei o que, e não sei mais o que. Esse é um discurso bastante das pessoas, e eu não julgo, porque as pessoas são indignadas. Então, como os vereadores? Eu vou dar um exemplo que é de conhecimento de todos. O melhor prefeito do Brasil. Se eu falar no mas é o de Colatina, todo mundo sabe, e ele é muito conhecido nas redes sociais. Então o que acontece? A oposição da Câmara de Vereadores era a oposição dele quando ele foi prefeito. Sérgio Meneghel? Sérgio, isso aí. E então o que acontece? Por que ele consegue aprovar e fazer tudo o que ele quer no município e bater, e nenhum vereador peita ele ou tenta derrubar ele? Mostrar diariamente com live semanal, a exemplo do nosso presidente, interativo, mostrando o que tu fez a semana inteira, o que o teu assessor, que não é teu assessor, é do povo, contratado pelo povo, tá fazendo o povo, não existe oposição, mas as pessoas já tanto lá com a as crianças dessa posição, a mão obrigada militar lá, quem está falando e deixar os caxienses julgar. Então, lá na Câmara de Vereadores, a pessoa que se elegeu, eu acredito que é isso,
Para lidar com a oposição tem que ser assim. E não é tão difícil na minha cabeça quando tem a população contigo. Se não tiver contigo aí é diferente, com certeza. Aí tu tem que ir conforme a onda, como muitos que entraram ali e vão conforme a onda e não querem se expor ou entrar pra guerra. Qual outra pergunta? O Jason Carvalho ali perguntou: tu tem apoio total da sua família, sabendo que nos dias de hoje a política é vista com maus olhos? Tranquilo. Uma ótima pergunta para o Jason, é nosso grande amigo aí, trabalha na questão da segurança aí, sabe bastante coisa e tem uma visão muito boa. Essa pergunta é importante. Eu procuro e procurava, só que o pessoal tem me pedido muito para até mostrar mais a minha família ou coisa assim. A gente recebeu mais avançados naquela época de política, eu recebi algumas ameaças de morte. E tem o BOs contra essas pessoas que me ameaçaram. Então é complicada a questão da família, assusta a família. Várias pessoas da minha própria família falaram: o que tu quer com isso? Quando olham nos comentários ou alguma montagem minha rodando, ou as ameaças falam disso, vai estudar, acaba, pega a OAB, vai trabalhar num escritório como advogado, vai fazer outras coisas. E a gente vê no nosso município jogar das praças. Eu passei essa semana a Praça Dante, que é a nossa praça, estava sem luz até esses dias. A gente tem um policiamento ali, mas que também é complexo, e também das gestões, né? Tanto estadual, a nível federal, a gente precisa dessa ajuda para mudar algumas coisas. A gente está vendo viciados em crack muito grande por todos os lados aí na nossa cidade ultimamente. Então faça que utilize os meios de recolher essas pessoas doentes e levar para um lugar apropriado, ou façam uma ação nesse quesito, nessa questão. E a gente vê muitos vereadores de acordo com a FAS ou com também os conselhos tutelares, que também não servem para muita coisa. Eu tive pessoas da família indignou, eu vi a cidade do carro, eu disse: vamos tentar fazer alguma coisa. A gente juntou um grupo de pessoas para tentar perdi agora eu acho que eu fui longe demais, mas Jackson, a questão da família, eles já estão mais acostumados com a ideia. Eu tive 2 irmãos que já foram ameaçados por questões minhas, que eles nem se envolvem em política, eles não são envolvidos, mas já procuraram os dois nos locais de trabalho deles, falaram, ameaçaram eles. Então é complexo, é desgastante, tudo isso eles fazem para desanimar a gente, só que a gente é imparável. Eu tô muito bem, assim, e às vezes eu tenho. Então, agora
acostumado com a ideia e está só começando. Mas o nosso campo de batalha, o nosso conflito, o nosso tatame é o que a gente mais gosta. Então, isso aí é bem tranquilo. Mais alguma outra pergunta? Eu não consegui pegar ali quem fez a pergunta, eu consegui pegar só a pergunta, depois eu perdi. Perguntou ali se tu tem algum parente na política, pois hoje muitos que estão lá dentro ou que querem entrar já estão apadrinhados por familiares. Uma pergunta. Essa questão de parente, não tenho ninguém que é assessor, nem vereador, nem tem algum cargo político, não tem ninguém na família. Porque assim, a gente entrou por uma causa mesmo, sabe? Eu também vejo muitos pré-candidatos aí que são com certeza apadrinhados, estão com um bom fundo eleitoral, ficaram em partidos que a gente saiu por questões financeiras, tem padrinhos do político, tem pai na política, pai vereador, pai que foi vereador, tem tio deputado. A gente algumas pessoas com fuzil, como disse semana o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, a gente está enfrentando alguns candidatos agora numa cidade de 500 mil de habitantes e muitos candidatos estão com a máquina pública na mão. O que é a máquina pública, para vocês entenderem? Sempre foi assim e sempre vai ser. A pessoa que está lá dentro sabe onde vai ter obra ou tal dia vai acontecer. Então é mais fácil para eles ir lá 3 dias antes da obra, que já vai ocorrer, chegar para nós isso acontecia muito antigamente, muitas outras questões assim aconteciam antigamente, e na política, a política é difícil de lidar, e tudo isso a gente tem uma guerra tem mais dinheiro, mais tudo aí para enfrentar a gente, então é complicado, mas a gente espera ter o povo sempre do nosso lado e tá sempre com a comunidade, nunca baixar a cabeça. E só a gente está sendo uma pedra no sapato deles já é demais. Só isso a gente vai estar sempre fazendo, independente de candidatura ou não. Nós vamos estar sempre questionando, senso crítico sempre alto, porque a gente trabalha num país que tem 4 meses para pagar imposto. Só aumenta os impostos. Então, assim, o dia que a gente não puder criticar, a gente vai embora do país. Se criar mais da política, às vezes até largar outras coisas que a gente gosta, como futebol ou outras coisas, e se terá mais da política, porque tudo é política. E já dizia, creio que é Maquiavel, que quem não gosta da política vai ser dominado por aqueles que gostam. Então, a gente quer estar dentro da política para ver se a gente faz alguma coisa diferente. Tem bastante pergunta aí, Iago. Tem uns comentários aqui que é bom ressaltar. O Paulão lá de Canela, te dando os parabéns aí. E elogiando o livro do Olavo de Carvalho, que está na tua estante aí. Boa. Assim como outros participantes também elogiaram as perguntas. A Mari, deixa eu só confirmar o nome dela, Mareline, acho que é, pediu a tua formação acadêmica. Ótima pergunta, obrigado. Obrigado, um agradecimento ao pessoal que está participando e a todas as perguntas. Também começar agradecendo ao Paulão. Paulão é referência em questão de maus tratos, em causa animal. Ele cuida dos cavalos abandonados, região de Gramado, Canela. No nosso interior inteiro ele é envolvido. Tá com um projeto excelente que o deputado Rui de Garay está ajudando ele agora, dando uma mão para o Rui, que é a questão das carroças de cavalos e etc. Eu não cheguei a ver o projeto agora, mas eu já sei, pelo que o Paulão falou por cima, que é muito bom esse projeto e tem tudo para ser aprovado em esfera federal. Lembrando também que o Paulão vai visitar o nosso 01 esse mês, né? O Paulão vai visitar o nosso capitão Bolsonaro esse mês e vai mandar um abraço lá pro capitão, fazendo esse favor para nós aí. E é um guerreiro, soldado nosso aí do estado. Nós temos várias pessoas como o Thiago de Erechim, que eu me dou bem, o Felipe Falha de Cachoeira. Nós temos um grupo aí com as lideranças do estado, a gente se dá muito bem, é muito legal esse grupo. Então, um abraço pro Paulão,
continência para o Paulão, aí que está na audiência com nós. Voltando à formação, pessoal, falta questão de 2 anos, depende da pandemia, depende de como vai ser. Eu tranquei, estou parado na faculdade agora e pedi um afastamento do escritório onde eu trabalhava para entrar de cabeça nessa questão de pré-candidatura, que eu não imaginava que ia ser tanta pressão e tão complexo a coisa. Porque, como eu falei, se é para ser só mais um, até poderia ser e a gente não se estressar. Mas como a gente quer fazer diferente e a diferença, é mais complicada a coisa, é mais difícil. Então eu tenho que me rodear de pessoas boas. Tem um que manja de tecnologia, outro que manja de segurança, outro que manja de educação. Eu tenho que me cercar de pessoas boas para dar conta do recado. Mas falta pouco para eu me formar ali. Talvez a questão de 2 anos eu me forme, para quem pediu da formação de direito. Eu comecei pelo Senac, estava me ajudando muito. Uma ótima professora, que é a uma pessoa muito boa, que ajudou muito lá no Senac. Então, é essa área que eu vou trabalhar mais ou menos no futuro aí, quem sabe. Então, é uma área que eu gosto muito. Uma lei que diga que não é certo. Por exemplo, é uma questão militar que faz milagre, hein? E o pessoal da Patrulha 41 faz um ótimo serviço aí na primeira companhia um ótimo serviço na noite de Caxias do Sul, um policiamento muito bom, ostensivo. Já diversas ocasiões já foram muito bem. Mas a gente está aprendendo as instituições, valorizar a instituição. Agora a gente está se adequando e valorizando as instituições de forças policiais, de segurança pública. A nossa querida Guarda Municipal também, que eu tenho muito seguidores da Guarda Municipal, é outra instituição fantástica. Toda instituição vai ter pessoas que fazem coisas ruins, a gente não pode generalizar nunca. Então eu conheço muitos guardas municipais que no futuro, quem sabe mais, eu vou lutar para pensar guarda os que eu conheço, os familiares da Guarda Municipal, então nesse podem comigo. Então, essa força, essa resposta que a Brigada dá, essas ações enérgicas manter o respeito e a ordem na nossa cidade, no local que a gente mora. Então, meu agradecimento ao pessoal da ponta da lança, que é o soldado, é os praças que estão dia e noite, sabendo que o recado que a rua manda para eles. Então, um abraço a esses em especial. A Marli pergunta: da onde saiu essa vontade de se envolver com a política? Vamos responder. Marli, como eu disse no início
da minha história ali, surgiu vendo o nosso 01. Eu até queria ter outra história às vezes, para não puxar tanto para esse lado, que às vezes parece que a gente quer só ir na onda do presidente. Só que o que eu costumo dizer é o seguinte: quem fala muito que a gente quer ir na onda do presidente é a oposição. Eu digo para eles o seguinte: quem criou a onda fomos nós. Federal, que foi eleito por São Paulo, mas estava aqui em Caxias para receber nossas demandas e levar para Brasília. Isso em 2015. Eu tenho nas fotos destaques do meu Facebook. Ou seja, eles de empregos como ele fez, não tem explicação. Nós ia estar entre os melhores países, subindo, ia estar muito bem. Mas muito positivo e eu acredito. Então eu acho que a gente vai fazer muito pela economia ainda e pelo país. Então o que me trouxe é não ajudou. E se você tem uma pessoa que você um grupo ali com as pessoas daquela rua que eu fui. Então a gente tem um grupo ali junto. Mas as pessoas que mais a Nazaré está sempre me acompanhando. Tem mensagem dela no meu Messenger, eu não consegui abrir. Mas acho que ela está assistindo a live ou vai assistir depois, a Nazaré Lima, que faz um trabalho excelente lá no Vergueiros 2 e no Vila Lobos ali, um trabalho comunitário muito bom, é a presidente do Vergueiros lá em cima. E a Dona Maria também, que me chamou no Vila Lobos através da Diva, que foi uma indicação, um outro problema que a gente tinha resolvido para a Diva, e a Diva disse: esses guris vão resolver para ti. Aí o pessoal do Vergueiros lá nos procurou. Então, eu tenho contato com eles sim até hoje, e eu quero voltar lá agora, até porque eles têm um outro probleminha que está dando lá, que é a questão de um poste que está atrapalhando a subida do ônibus escolar lá, dos ônibus que vão até lá, mas na época de escola estava atrapalhando o problema dos ônibus escolares, então eu vou ter que ir lá ver isso, a gente vai filmar de novo e meter pressão no poder público aí, nos órgãos responsáveis para tentar resolver esse problema. Então logo eu tô lá de novo tomando um café com elas aí. Um abraço para elas. Acho que aumentou o travamento, Léo. A pata bem Pode falar. O pessoal ali reclamando ainda da trava, mas dando uma resposta a eles também, tá? Nós estamos aqui com a equipe, todos usando as máscaras, fazendo os cuidados importantes aí. Todos estão com o Wi-Fi desligado, a internet está só para o Iago mesmo, está só para a live do Iago. Então é o tempo também que não está ajudando muito aí. Mas vamos seguir. A Dani te perguntou, Iago, se chegou também a ser aferido por um aumento na conta de luz por ter ido para a RGE fazer a ação. Sim, fui um dos prejudicados. A luz minha veio 385. Eu já estava cuidando disso aí porque eu vi alguns comentários e logo depois fui atingido por esse problema. A RGE faz um serviço péssimo, atende o cliente péssimo,
de uma maneira péssima, não tenho, trava o WhatsApp deles, tu não consegue contato, redes sociais é difícil porque é muita gente, são em torno de 20 mil pessoas, se eu não me engano, com esse problema prejudicado. Eles alegam que tu tem que provar que tá errado, daí tu tem que desligar as coisas, olhar o teu relógio, isso e aquilo. Só que a gente entende de forma diferente. A gente entende que os 900 milhões num trimestre de lucro que a CPFL Energia, salvo engano o nome, teve, esse lucro daria para eles utilizar para melhorar os serviços de atendimento para o cliente deles. A gente entende também que eles poderiam ter feito uma força-tarefa, como eu falei com um dos diretores ao vivo lá na frente da EGEL e fiz uma live. Eu falei com ele, eu disse que ele poderia fazer uma força-tarefa para resolver a situação dessas pessoas todas que estavam. Então eu fui uma das atingidas, assim. Caso os vereadores em sono profundo não se manifestaram para fazer uma nota de repúdio, alguma coisa, uma audiência pública, alguma coisa para fazer, com a que está esse processo agora, tanto o SAMAI quanto a IGE, para vocês entenderem, está na mão do Ministério Público. A gente está esperando aí uma resposta, um parecer do MP que até agora não apareceu. Eu não vi particularmente o MP. Se aconteceu, me corrijam, mas eu não vi ainda se manifestar ou falar em que pé está isso, se está sendo resolvido ou não. Então nós estamos esperando. Eu fiz uma denúncia no MP, até agora não recebi o feedback e a resposta do MP nessa questão. Assim que sair eu vou fazer um vídeo explicando melhor o que eles me mandaram. Pode falar? O pessoal aí está engajado contigo, está parabenizando pela live, tá elogiando aí que tu tá falando muito bem. Colocou ali umas 3 hashtags que possivelmente nós vamos usar nas próximas lives, Iago 2020, Força Iago, Iago tô contigo. Nós vamos começar a usar essas hashtags que eles estão te mandando aí. Que cada pouquinho de força que eles mandam para ti é uma grande ajuda. Né? O Rafael pediu, ele fez ele fez uma pergunta ali achando que ia atrapalhar, mas não vai não. Ele colocou assim: minha conta do SAMAI veio um absurdo, o que eu devo fazer? Ele até pediu desculpa, que não seria o intuito da live, mas é que ele vê em ti uma ajuda para ele. Não tem problema. Não tem problema, Rafael. Obrigado pela questão do SAMAI que tu vai fazer. Dá para ti ali enfrentar uma fila grande que não tá. Já quase todo mundo já foi ali. Essas 20 mil pessoas, maioria das 20 mil prejudicadas, pagaram para não se incomodar, como várias pessoas fazem. Detalhe importante, são 20 mil pessoas atingidas pela questão do SAMAI. Não sei quem está assistindo. É bastante. Obrigado aos 50 que estão assistindo. O problema do SAMAI está todo mundo sabendo. A Prefeitura de Caxias do Sul adquiriu um terreno no valor de 8 milhões. Nesse meio que tem pandemia e que está causando esse problema com o SAMAI. Esse terreno vai ser usado pelo SAMAI, ou seja, o SAMAI está comprando, adquirindo um terreno de um valor exorbitante, 8 milhões, que é bastante coisa agora, aos cofres públicos, nesse momento, e enquanto nós estamos com esse problema. Então, são coisas que é difícil de entender e de linkar. Eles alegam, às vezes, que tem falta de estrutura, falta de dinheiro, nesse terreno. Então, só entender onde está essa situação de quem é de Caxias. Por que eles fazem tudo isso? Falta de fiscalização. Quem fiscaliza esses órgãos? Os vereadores. Os eles pelo WhatsApp, posso deixar o link ali na resposta para ti. Eles têm o WhatsApp também e o que eu falei que tu vai fazer a denúncia ao mesmo tempo, porque essa denúncia tem várias, por enquanto não teve efeito. Mas o que acontece? Tem que ter essas denúncias e bastante gente denunciando até o assunto maçante e chato para eles, que aí alguém, quem sabe, faz
vai ser discussão judicial. Eu paguei para não cortar, porque o pessoal daí ameaça cortar, a gente tem algumas. Eles fazem alguma e nas crianças está falta de água. E o SAMAI está preocupado em adquirir terreno novo para botar outra estrutura e mais cabide de emprego. É o que a gente tem. Enquanto o Corona não resolveu o mínimo de problema. Fora essa semana passada, que a gente teve o problema da água, que metade de Caxias ficou sem água. Bairro com problema de falta de luz, por exemplo. Bom Pastor, que é o dele. Bairro Bom Pastor está faltando luz também, direto lá. Todo dia aparece com uma vez sim, uma vez não. Ou uma vez sim, uma vez também, cai a luz lá e eles ficam sem chuveiro e sem luz no bairro. Vê vereadora fiscalizando ou entrando em contato, porque o vereador é uma voz ativa nas mídias, tem o microfone, a tribuna, a câmera, para às vezes pode não ser do vida dos outros ou acusar. Então, a gente vai fora da se não puder, vai dar quem estiver lá. Os partidos que já está até acertado, secretaria, cargo, que a gente sabe muito bem como funciona. Outra pergunta? O pessoal aí ainda continua entrando na live. Agradecer aí, depois que eu comentei ali, aumentou ainda mais as hashtags, movimentaram os comentários ali. E tem bastante gente ali comentando que depois aí, cada comentário aí, o Iago vai responder individualmente aí para cada um também ali, o apoio que estão dando. Vamos responder sim. Mandar um abraço para uma pessoa também que anteontem a gente foi lá ver um problema do esgoto a céu aberto aí no bairro Fátima Baixo. Tá passando no meio das casas. É mais ou menos o mesmo problema do Vila Lobos. O esgoto está passando lá, quem me chamou lá foi o Elton. Um abração pro Elton aí lá do bairro Fátima. A gente já tinha visto algumas outras questões para ele, já era um conhecido nosso aí. E ele me pediu, eu gravei um vídeo antes de ontem. Nós vamos largar amanhã o vídeo para vocês verem a situação do bairro Fátima lá. Fátima Baixo, que está ainda com uma coisa de saneamento básico, que é um direito da população. Como eu falei no início, 100 milhões de pessoas passam por esse problema no Brasil e Caxias não está diferente. Então a gente está com falta de engajamento em turismo, em cultura, em educação. Está bem complexa a nossa situação, só que diferente de muitos amigos, familiares que pegaram as coisas e se mandaram para outro país, nós vamos ficar e vamos lutar. Nós vamos defender uma pátria acima de tudo, então nós vamos ficar, vamos lutar pela nossa cidade, vamos tirar isso de lá, vamos moralizar os vereadores. A gente sabe que a gente entende nos últimos anos que a gente alguns vereadores e é um pouco caso. Outra coisa, diziam que vereador aparecia de 4 em 4 anos. Era igual a Copa do Mundo. Hoje nem de 4 anos, porque eu aparecendo agora, estão sumindo. E ou se deram por vencido, viram que ficaram ultrapassados, ficaram para trás, ou não estão com coragem de aparecer na casa das pessoas, dos caxienses, para pedir voto ou trabalhar pelo povo, ou coisa assim. Desse ano nem isso eles estão. Então qualquer caminho que for dessas duas, eles estão ferrados, né? Qualquer duas dessas situações. Mais alguma pergunta? Temos mais 2 perguntas aí, para não se estender muito aí, o pessoal, um apoio enorme contigo aí. A Carol te perguntou Carol Martins? O que foi feito no caso do cachorro enforcado. É só essa pergunta aí, eu vou complementar ela, também ter deixado essa saia justa aí. Mas o que foi feito pelas autoridades e o que foi feito por ti, nesse caso. Essas 2 perguntas em cima da pergunta da Carol.
essa questão do cachorro, do cachorrinho ali que foi enforcado na nossa praça, ela é um reflexo de diversas coisas. E como tudo na vida que eu acredito, a gente vai tirar um lado positivo e negativo. Eu vou começar pelo lado positivo. O positivo dessa situação é que a gente viu que tem poucas câmeras no nosso município, câmeras de péssima qualidade e pouca estrutura e pouco policiamento, não por culpa dos policiais, mas por falta de efetivo. Então, e mais algumas outras coisas, ou seja, a gente aprendeu com essa história que nós estamos parados no tempo, né? Enquanto alguns países, algumas cidades, Curitiba, Santa Catarina, lá, e sabe o carro diferente entra ou sai da cidade, aqui a gente está bem parado no tempo mesmo, nunca foi investido fortemente nisso, foi prometido por diversos prefeitos, mas nunca pegaram pesado mesmo nessa parte, e a história do cachorro nos mostrou isso. Por quê? Até hoje a gente não conseguiu pegar a pessoa que foi, verdade tem que ser dita, arrumamos algumas coisas, porque já vai ser instalado novas câmeras de monitoramento, algumas coisas vão melhorar. Então eu acho que talvez, não, eu acredito que não vai acontecer de novo um caso tão emblemático como aquele ali, porque o poder público viu que estava deficiente em diversas situações e está arrumando as coisas. Eu fui até o secretário de segurança cobrar ele, me recebeu muito bem, mostrou todo o empenho que eles estavam tendo, só que é como eu falei, a estrutura é pouca, poucas imagens, aquela noite não tinha testemunha, nada. Então o que a gente fez para chamar a atenção e tentar a mudança? A gente bolou aí uma... eu dei uma verdade, o pessoal que bolou, junto com a Cíntia, que é uma da nossa pessoa que está nos ajudando aí, faz um excelente trabalho na questão dos cachorros. Quando é os animaizinhos, aí os cachorrinhos nossos, a pessoa que vem na cabeça é ela e não adianta, ela domina o assunto, sabe o que faz, tá há anos nessa batalha. Tanto que quando o pessoal me pediu ajuda na questão do cachorro, eu fiquei meio assim de entrar, porque não era um tema que eu dominava. Não sou pré-candidato de causa animal ou coisa assim. Então eu ajudei com as minhas redes sociais e com a cobrança em cima das autoridades que eu cedi e fui ajudar eles nesse quesito. Mas quem cuidou do operacional e dessa carreata que foi muito boa, deu uns 200 carros, 250 com certeza, foi a Cíntia. Então a gente fez uma carreata muito grande, um movimento muito grande, com os devidos cuidados, e a gente fez um evento ali o cachorrinho enforcado ali, enforcado. A gente fez um evento ali, foi muito bacana, porque mostrou para as pessoas que a gente está muito vigilante nessa questão. E ainda não chegamos ao culpado por enquanto, né? Mas muita coisa vai mudar. Eu acredito que a tendência temos que trazer para cá uma delegacia especializada, quem sabe, como tem em alguns estados, como em São Paulo tem o delegado Bruno Lima, que hoje é deputado estadual, faz um excelente trabalho nessa parte dos animais. Eles são referência para o resto do Brasil. Então eu acho que a tendência, e nós podíamos lutar por isso em Caxias, fazer uma delegacia especializada com um pouco que investigue esses casos de Fernando Matrix, grande amigo nosso também. Ele perguntou como você vê a direita de Caxias do Sul. Ótima pergunta. Obrigado pela pergunta ao Fernando aí, agradecer a participação de todo mundo, é importante, todo mundo deixa mais legal a nossa live. Só pelo meu áudio e pelo semblante que me deu uma baixada. Respondendo a pergunta, é muito interessante, por quê? A gente sempre pega em esferas maiores e vem descendo o efeito cascata. A gente pega candidatos a majoritário, candidatos a prefeito. A gente tem uns 5 mais ou menos, salvo engano, já saiu reportagem nas mídias sociais, no jornal, que se dizem de direita. Aí nós podemos fazer amanhã uma live sobre isso,
explicar o que é ser de direita. Nós vamos fazer uma live falando especificamente disso, para que as pessoas entendam o que é, e outra coisa que as pessoas têm que entender, a importância dos partidos. Eu voto, quem já não ouviu a expressão, eu voto em pessoas e não em partidos? Eu conheço essa expressão também, só que a gente tem que se manter sim, e eu ainda bem, as pessoas estão me pedindo muito, tu é filiado a algum partido, qual que é o teu partido? E eu com toda a tranquilidade do mundo eu digo que é o Patriota. Por quê? Eu sei que é um partido que não está envolvido em grandes escândalos, não tem nenhum cacique da política nossa antiga ou nenhum candidato aí, pré-candidato que é vereador ou coisa assim. É um partido com pessoas novas, caras novas, então eu fico tranquilo nessa parte. Então amanhã a gente pode fazer uma live falando sobre a importância do partido nas próximas eleições e explicando o que é direita, esquerda, centro, onde surgiu essas denominações, porque é um assunto bem extenso para falar agora nessa resposta. Mas para mim, o que é direita e o que é direita raiz? Primeiro, eu quero que as pessoas que se dizem ser direita mostrem o que elas lutaram pela direita, quais as bandeiras que elas defendem, e a pauta principal para mim, uma das maiores, é a liberdade. Se eles são a favor, a liberdade tem que vir acima de tudo. Tem um documentário último da Brasil Paralelo, que eu recomendo no YouTube, que é Os Donos da Verdade, e fala a importância da nossa liberdade. E os países mais desenvolvidos no mundo, a liberdade é a coisa que eles mais prezam. Um exemplo é Estados Unidos, mas tem outros também muito bom. Então, a gente tem que sempre prezar pela liberdade. Então, avalie o candidato, o pré-candidato de vocês, ou o prefeito ou o vereador, se preza pela liberdade ou se quer o Estado, a prefeitura tomando conta do cidadão, da vida do cidadão. Um exemplo, que às vezes as pessoas não estão ligadas o quanto é importante a questão da liberdade. A gente teve um caso de um vereador que fez uma lei que deu muito errado, já está morta essa lei aí, que era do latido dos cães, que ele multava em 23 mil os donos dos cães que latissem, lá no município da Penha, em Santa Catarina. Uma lei que os vereadores aprovaram com unanimidade, depois a resposta dos vereadores foi que eles não tinham lido direito, por isso acabaram aprovando, ou coisa que é ruim igual, como é que tu não lê, tu tá lá só para isso? E por que serve as comissões, que é para debater o assunto antes, estudar o assunto antes? Então a gente vê que eles erraram nessa parte, e é uma lei que não servia para nada, né? Essa questão, então é uma coisa que o vereador lá queria interferir dentro da casa das pessoas. Aí entra uma coisa que é o reflexo da opinião do povo, que falaram assim numa publicação que eu fiz. Mas Iago, tem cachorro que a coa mesmo incomoda nos bairros e tal, e o dono não faz nada. Aí que tá. Para isso nós temos o 190 e a lei de perturbação de sossego. Tu pode chamar a brigada militar e representar contra essas pessoas, já tem lei para isso. Mas a questão que eu vejo, pré-candidatos ou os próprios vereadores ali, querendo lei e regrar a vida do cidadão. A gente tem mais de 5 milhões e 100 mil normas no Brasil. Tem um estudo de 2007 pelo Instituto Liberal de São Paulo, que eles analisaram que não tem uma pessoa no Brasil que não passou por cima de alguma lei ou norma criada. Ou seja, não tem como a gente não infringir alguma lei ou norma. Ou seja, quanto mais leis um país se torna melhor, não. É uma questão cultural e de governabilidade, uma questão que tem que ser o reflexo de políticos bons, envolve uma série de coisas, e não só a questão de criar leis e interferir na vida do cidadão. Então, para mim, uma pessoa de direita, voltando à pergunta, direita raiz, é quem fez alguma coisa para eleger o presidente que a gente tem lá, porque um cara que nem lutou para eleger um presidente que a gente tem lá, como é que você vai se dizer de direita? Outra coisa, tu é a favor do armamento? O armamento não é ser a favor das armas, mas é ser a favor da liberdade de escolha do cidadão. É isso. Era só uma contravenção penal até o ano de 98, quando o FHC e o Fernando Henrique Cardoso começou com essa palhaçada. Era uma contravenção penal, tu ser pego armado, tu ia lá na Polícia Civil e pegava a arma de volta. Nós ouvimos uma história no estacionamento, há 2 dias atrás, aí, meu pai de uma pessoa estava cuidando do estacionamento e nós entramos na questão do armamento com essa pessoa, nesse debate. A pessoa nos disse o seguinte: eu trabalhei 10 ou 15 anos na antiga empresa Gasola. Nós tínhamos 20, 30 armários lá, e todos que chegavam nessa empresa, que é uma empresa conhecida de Caxias, o pessoal conhece, uma empresa tradicional, chegava lá e colocava seu 38 ou seu calibre 32 no armário e ia trabalhar na empresa. Era assim que funcionava. Não teve uma morte ou um disparo nunca na empresa. Era assim até o ano de 2000, até o ano de 2002,
que veio um presidente de esquerda e passou por cima da liberdade dos cidadãos, que passou por cima de um referendo de 68 milhões de pessoas que eram contra tirar a arma do cidadão e acabou aprovando o Estatuto do Desarmamento. Esse é um exemplo que eu dei de quando os políticos, a gente tem que ficar atento o quanto nos prejudica eleger alguém que não é a favor da liberdade, que preza pela prefeitura fiscalizar, preza pelo Estado, tem uma ânsia, parece um fetiche pela prefeitura dizer quando ele vai andar, onde ele vai andar, quando ele vai usar máscara, qual o estabelecimento que vai abrir. O que eu mais ouço também, que me indigna, a gente está se estendendo bastante o tempo. Não, valeu. O que eu me tira do sério é que alguns comerciantes, o pessoal do comércio me fala o seguinte: a gente não quer que a prefeitura nos ajude, olha o estágio que a gente chegou. A gente não quer que eles nos ajudem, eu só quero que eles não me atrapalhem, não cobrem taxa. Em época de pandemia, agora a gente recebeu uma denúncia de uma lavagem que está sendo multada, autuada, agora em época de pandemia. Foram lá e pediram um monte de papelado, de documentação, de regularização para eles. Uma época que eles estão com muito menos carro por dia para lavar, tendo que pagar funcionário, manter o local. Aí vamos taxar esse cara até não poder mais e mandar ele para a fila do Cine, para ficar na chuva das 5 da manhã em diante, na fila do Cine, que também não está andando, o emprego está cada vez mais aumentando. Então, eu prezo pela liberdade. Alguém de direita raiz tem que prezar por isso, e vocês fiquem atentos em quem gosta da prefeitura demais, quem gosta do Estado demais, interferindo na vida do cidadão. E sobre a direita raiz de Caxias e etc, sobre os partidos, a gente fala amanhã então, um assunto polêmico que vai dar o que falar. Eu compro essa ideia aí, e dessa última pergunta a gente faz um tema para a próxima live. Se o pessoal gostar... Já deixamos então o título já pronto, deixamos agendado. Iago. Vamos fechar no pessoal aí da organização aí. É a direita em Caxias e a diferença da direita Nutella para a raiz. Boa, bom título. Deixamos para amanhã às 8h30. Vamos ver 8 horas? 8 horas, beleza. Papai falou 8 é 8 horas. Vai ser 8 horas então. 8 horas amanhã. Fazer alguns comentários ali da tua fala, que veio o pessoal falando ali, questão da lei de Santa Catarina do cachorro. Falar mais um pouquinho só da parte penal. A perturbação de sossego é um crime de menor potencial ofensivo, onde sobra um termo circunstanciado pro autor. Então, assim, quem se sentir incomodado pode ligar. Qualquer um pode se sentir incomodado. A gente sabe que não tem como controlar um cachorro, né? O latido de um cachorro. A culpa não é do animal. Às vezes a culpa até é do dono, digamos assim, do animal, que não dá assistência correta para o animal e deixa ele desassistido, fazendo às vezes ele passar fome, frio ali. E um jeito dele pedir socorro, ele não vai bater na tua porta e pedir socorro, ele vai latir. E não vai ligar, né? Então é um jeito. Então, cara, aquela lei ali é complicada. Tu entrou bem, as pessoas estavam te parabenizando aí pelo... E interessante que ele deu uma entrevista pro portal Oi Santa Catarina, esse vereador, eu estou acompanhando ele. Ele é conhecido como O Italiano, é o apelido dele ali em Santa Catarina, no município da Penha. E ele disse o seguinte: então faz o seguinte, primeiro que ele se contradiz, que ele diz que a lei, eles vieram com várias estratégias de defesa porque pegou muito mal o assunto. Ele falou que foi confundida com a outra que já tinha desde 1941 e não sei o que e tal, e daí confundiram os textos, que também cai naquilo de incompetência porque não leram. Depois ele deu uma outra versão, eles mudaram várias versões, mas o que mais me instigou, primeiro que ele pediu para o prefeito não sancionar a lei, revogar. Então ele se contradiz, porque um está certo ou está errado, ele não sabia muito bem. E numa entrevista de semana ele falou o seguinte: quem me ligar a partir de agora do município se incomodando com latido de cão, eu vou desligar o telefone e vou dizer, liguem para a polícia, é isso que eu vou fazer, eu não vou mais receber nenhum chamado sobre essa questão. Aí eu pensei o seguinte, mas é o certo a fazer. A pessoa tem que ligar para o 190, não para um vereador para ver a questão do latido, uma demanda dessa. É para ligar para o 190, para os órgãos competentes aí e representar contra o vizinho ou levar em juízo, quem sabe isso, para decidir se é uma questão de um dia só ou está acontecendo na rotina ali, o que está acontecendo. Não é estar levando para o vereador está interferindo. Aí um cachorro está com um problema, por exemplo, doente, está acuando uma noite inteira, vai vir a prefeitura e me tirar 23 mil reais.
Então é uma lei que já nasce morta, feita de forma equivocada, indo contra leis que já existem de perturbação e mais uma série de coisas. Isso é um exemplo de um vereador e o quanto um vereador pode fazer mal. Muita gente diz que vereador não tem poder para nada, eu discordo extremamente, porque eles comparam com estadual e federal, eles dizem isso. Mas não, o vereador tem um poder muito grande de fiscalizar e de fazer muitas coisas, tanto para o bem quanto para o mal. Um exemplo por que as pessoas pensam isso? Porque eles comparam para baixo, né? Com péssimos vereadores que a gente tem, então eles acham que o vereador não serve para muita coisa. Mas sim, bons vereadores em diferentes cidades fazem um trabalho excelente, fiscalizam mesmo e fazem um trabalho com autoridade e com credibilidade. Vários começam assim e se tornam bons políticos depois. Que a porcentagem pode ser pequena, mas sim, nós temos bons políticos. Claro que é difícil, é complexo, tem muito mais, às vezes parece nos dar a impressão que não presta do que presta, mas a gente tem pessoas boas lá como em toda a instituição. Quantas pessoas a gente está online? No momento estamos com 35 pessoas. 35. Chegar Um abraço para todo mundo que me acompanhou aí e vamos então marcar uma outra para amanhã. Obrigado pela paciência, eu me estendi muito, deu alguns problemas de internet, mas está fazendo parte desse nova era que a gente está vivendo, que é sobre a tecnologia, sobre internet, tudo. A gente está ficando refém num celular, de uma internet, mas faz parte, né, esses problemas. Então eu digo para vocês que entre nas minhas páginas, qualquer informação ou pedido de informação, ou quiser vir para o nosso time, para o nosso clã, para o nosso exército, para lutar contra quem não presta no município, venham, falem comigo, com o pessoal da minha equipe. Um abraço ao pessoal do Bunker, um abraço ao pessoal da Guarda Municipal, da Patrulha 41 e a todas as pessoas que estão online aí nos assistindo. Deixa eu até mostrar essa marca aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Depois eu mostro para vocês. Amanhã a gente pode trazer. Vou mostrar para vocês um símbolo que eu gosto bastante, que está dando o que falar aí nos últimos dias na nossa cidade. Mas um abraço a todo mundo que teve paciência aí e nos acompanhou durante a live aí, durante todo esse processo. Um abração a todo mundo. E amanhã a gente faz outra live e daqui para frente vai fazer uma série de lives para a gente se expressar melhor e falar como a gente pensa e chegar num denominador comum com as pessoas, ver o que é melhor para a comunidade, através da política, das mídias sociais e etc. Um abração, tamo junto, obrigado a todo mundo que acompanhou e até a próxima. E amanhã para a live, então, já temos um assunto. Já temos o assunto. Deixamos as pessoas fazerem sugestões para as próximas lives, então. Também podem escrever para mim no Messenger. Tava com problema no Messenger, não estava instalado, agora ele tinha desinstalado, agora a gente instalou de novo, não está respondendo todo mundo no Messenger, muitas pessoas a gente não respondeu, mas a partir de agora a gente vai estar respondendo todo mundo, tanto na minha figura pública, na página pessoal e na Revisando Caxias também, na REC, que é uma outra página que a gente tem. E fixar esses hashtags, eu achei bacana. Também, para a próxima Forte, né? Já podemos deixar mais isso aí. E são teus apoiadores aí que inventaram, então vamos levar pra frente. Coisa boa, Nossos seguidores aí. Obrigadão.